Olá, vamos dar continuidade então ao nosso trabalho. Nós estamos na unidade 2 ainda, né? Estamos trabalhando lá com o livro de Viver e Aprender, de Matemática. Primeiro capítulo ainda. Essa é a nossa aula número 5. Ainda estamos trabalhando com a álgebra, né? Ainda estamos trabalhando com a álgebra. E agora nós vamos ver o seguinte assunto, ó. Equações do primeiro grau. Essa expressãozinha aqui em equilíbrio, ela vai ser fundamental para o nosso estudo, tá bom? Vou já explicar o que é que significa essa equação em equilíbrio. Olha só, nós vamos fazer uma analogia entre uma equação e uma balança, aquelas balanças mais antigas, né? Assim, aproximadamente, né? Tinha um prato aqui. Se você quisesse saber o peso de algum objeto, o objeto ficava aqui, uma fruta, sei lá o que, e aqui você colocava um pezinho, né, de uma determinada massa. Se a balança ficasse assim, o peso do objeto era o valor da massa que estivesse aqui. Se a balança ficasse assim, inclinada, né, quer dizer que a massa era mais pesada que o objeto, que ela pendeu para o lado da massa. E a balança podia ficar assim, né? Quer dizer que o objeto era mais pesado que a massa. Certo? Muito bem. Como nós estamos tratando de equação é o que nós vamos ver, né? Equação vem de equa, é um prefixo, equa. E quer dizer exatamente equilíbrio, tá bom? Quer dizer equilíbrio. Então, o nosso objetivo vai ser equilibrar a expressão matemática chamada equação. Lembra que uma equação é toda expressão matemática que tem um sinal de igual. Deixa eu fazer esse sinal de igual bem aqui. Sinal de igual. Tem alguma coisa escrita aqui, um valor, uma expressão, e um outro valor escrito aqui, uma outra expressão. Certo? Sendo que ou deste lado, que a gente vai chamar de primeiro membro, ou deste lado, que a gente chama de segundo membro, tem que aparecer um valor desconhecido, né? A nossa incógnita, que via de regra a gente chama de x, tá? Aquela letrinha que a gente não sabe o valor e precisa descobrir, tá bom? Nós vamos fazer isso utilizando uma balança. Primeiramente, depois a gente vai para a maneira mais formal. Tá bom? Então, nosso objetivo vai ser sempre equilibrar esta balança. Olha lá, o sinal de igual vai indicar que a balança está equilibrada. Se ela estiver aqui, significa que a massa é maior. Se estiver desse jeito, significa que o objeto é maior. Então, nós vamos sempre tentar equilibrar, nós vamos sempre tentar chegar aqui, ó, nesse equilíbrio, tá certo? O peso de um lado vou tentar fazer com que fique igual ao peso do outro. Para a gente conseguir isso, a gente tem várias maneiras de fazer esse procedimento. Se a balança estiver inclinada desse jeito, eu posso botar mais peso aqui, ó, não é? Para que ela fique assim. Ou poderia tirar peso daqui, né? Podia tirar peso daqui e ela voltaria para cá. Então, veja que para conseguir o equilíbrio, eu posso mexer tanto de um lado quanto de outro lado, tá certo? Sempre com o objetivo de equilibrar, tá bom? Então não esquece, essa é a ideia que nós vamos usar para resolver equações. É a priori, tá? Depois a gente faz para uma forma mais... Vocês estão mais acostumados. Olha só, é só para a gente justificar as regras que nós usamos para as equações, para resolver equações. Então, o princípio da balança é esse, ó. Ela tem que estar sempre em equilíbrio, ou seja,
o peso em cada prato da balança deve ser o mesmo. Vou partir logo de um exemplo. A pergunta é, quanto pesa cada maçã? Eu observo que a balança já está em equilíbrio. Está aqui o ponteirinho dela bem no meio, né? O ponteirinho dela bem no meio. Se o ponteiro estivesse para cá, significa que esse peso aqui era maior. Se estivesse para cá, significa que esse peso aqui era o maior. Tá bom? Então, como ela está em equilíbrio. Meu objetivo, uma maçã. Então, eu quero deixar nesse prato uma maçã. E deixar no outro prato um pezinho. Certo? Como é que eu posso fazer isso? Você podia dizer, olha, é só tirar uma maçã daqui e um peso daqui. Mas se eu fizer isso, a balança não ficará em equilíbrio, tá certo? Então, o objetivo é sempre deixá-la em equilíbrio. E nós vamos fazer da seguinte maneira. Observe. Essa é a situação inicial, tá? Apenas repetir o que estava aqui em cima. Ora, eu estou vendo que aqui do lado esquerdo tem 3 objetos. 2 maçãs e uma massinha. E aqui só tem um único objeto, que é uma massa, um peso de uma massa maior. Como aqui desse lado tem uma massa de 820 gramas, eu vou tentar transformar o peso que está do lado de cá de tal maneira que apareça esses 820 gramas. Tá certo? Então, ó, 820, tá aí, o pezinho de 820. Ó, mas eu preciso de 1220, porque nesse momento a balança está em desequilíbrio, né? Para que ela continue em equilíbrio, é preciso que desse lado aqui tenha 1220 gramas. Portanto, é só completar, né? Quanto falta? Falta os 400 gramas. Pronto. Então, essa balança continua em equilíbrio e eu estou com os mesmos pesos em cada lado do prato. Certo? O procedimento vai ser sempre esse. Eu vou tentar eliminar as massas, os pesos, depois, para poder achar o peso que eu estou procurando, no caso a maçã. Então, vamos lá. Pronto, isso é o que eu tenho. Tá certo? Isso é o que eu tenho. Veja que eu já tenho 820 quilos aqui, 820 quilos aqui. Ora, se eu tirar 820 de cada lado, eu não vou alterar o equilíbrio da balança. Concorda comigo? Vamos fazer isso. Tirei e eu fiquei com o quê? 2 maçãs que pesam 400 gramas. 400 gramas, né? 2 maçãs pesam 400 gramas. Está aqui, 2 maçãs pesam 400 gramas. Ora, desse lado eu tenho 2 objetos e desse lado eu só tenho um único objeto. Eu quero deixar 2 objetos em cada lado. É só vir aqui no lado direito, né, da balança e vou dividir esse peso de 400 gramas em 2 de 200 cada um. Só dividir por 2. Pronto. Qual foi o meu objetivo? 2 objetos desse lado, 2 objetos desse lado. Cada objeto com a mesma massa. Tá certo? Olha lá. E agora? Ora, bolas, eu estou interessado no peso de uma única maçã. Eu quero uma única maçã. Como é que eu consigo uma maçã aqui nessa balança? É só tirar uma maçã daqui, né? Mas se eu tirar uma maçã daí, a balança fica desequilibrada. Concorda comigo? Ela vai pender, ela vai ficar assim agora, né? Se eu tirar uma maçã, só isso. Desse lado direito fica mais pesado. Como é que ela volta ao equilíbrio? Já que eu tirei uma maçã daqui, eu tiro um pezinho daqui. Pronto. Então, tiro uma maçã de um lado, tirei, e tiro um peso do outro lado, tirei. O que é que eu fiquei? Uma maçã que tem uma massa de 200 gramas. E essa é a minha resposta. Consegui do lado esquerdo uma maçã e do lado direito um pezinho de 200 gramas. Um pezinho, que no caso eu descobri que foi 200 gramas. Gente, esse é o princípio do equilíbrio, tá certo? É o princípio do equilíbrio. Claro que na hora de resolver as equações, nós não vamos usar uma balança. Aqui é apenas para que você entenda o processo que nós vamos utilizar, tá? Que vocês costumam chamar de passar, você chama assim, ó, passar para o outro lado, trocando o sinal, não é assim que vocês falam?
Vocês inventam aí, tem uma tal de uma operação passação que eu nunca ouvi falar nela, mas a moçada usa aí. Tá? Na realidade a gente não passa nada para lado nenhum e muito menos troca o sinal de ninguém. Tá? O que nós fazemos é manter a balança em equilíbrio. Tá bom? É isso aí. Então, próximo encontro a gente vai resolver algumas equações. Tá legal? Usando o princípio da balança, primeiramente. Depois a gente faz da maneira que estamos acostumados. Tá?